Irmãos, vamos ler Isaías, ou melhor, Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Aí você vai para Oséias 6 e o 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. O 6 diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Esses 3 versículos são enfáticos. Eles enfatizam categoricamente o conhecimento. Quando ele diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, está falando em se estribarem, em buscar, em se esmerarem, buscando alguma coisa, pesquisando, garimpando conhecimento. Eu preciso, irmão, ter certeza. Tem pessoas que pecam sem saber. E acredita que algumas coisas são pecado que não são. Por que que isso acontece? Por falta de conhecimento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que bota uma Bíblia no braço e vai para o meio do mato, dizendo ele que vai para o monte, clamar a Deus. Por que que ele faz isso? Por falta de conhecimento. Por que isso é falta de conhecimento? Porque a resposta de Deus não depende do ambiente. A resposta de Deus está ligada diretamente à sua vida. A resposta de Deus depende do seu relacionamento com Deus. Vamos dar o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias tem um relacionamento tão próximo de Deus, que uma das maiores, a segunda ou a primeira maior seca de Israel, que teve outras depois, ou melhor, a segunda maior seca de Israel, não foi Deus. Não. Elias disse assim para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover por esse tempo. Elias disse: segundo a minha palavra. Elias tinha intimidade com Deus e Deus confirmou. Ele nem pediu a Deus, ele determinou e Deus confirmou. Conhecimento de Elias, conhecia o seu Deus. Então meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Aí o 6 e o 6 diz que o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Olha, irmão, que coisa grande. Porque quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Quantos sacrifícios as pessoas têm feito tentando chegar até Jesus, criando mecanismos de aproximação com Deus. Quando a aproximação com Deus não depende de nada disso, eu tenho repetido, eu tenho sido talvez chato em ratificar quantas vezes for necessária que o ambiente não interfere no adorador.
que o lugar de adorar, aonde é o lugar de adorar a Deus, a resposta, irmão, é simples. Onde existe um adorador, aí é o lugar de adorar. Nós vimos pessoas adorando a Deus no ventre de um peixe, outros da cova dos leões, outros se regozijando de grandes batalhas. Certo é que não existe um lugar para se adorar. Lugar de adorar a Deus é onde existe um adorador. Lembro-me da história que o pastor o pastor Edivaldo Barbosa falava que havia um homem que Deus falou com aquele homem naquele dia: pegue a tua Bíblia. Ele era um adorador. O verdadeiro adorador conhece a voz do seu Senhor. E disse assim para ele: pega o ônibus de linha tal. E ele pegou o tal ônibus e chegou no meio do nada, onde não tinha nenhuma casa à vista. O Espírito do Senhor disse para aquele servo: desce aqui. E ele, atônito, pediu parada, e o motorista, sem saber o que fazer, também parou, e ele desceu do meio do nada. E o Espírito de Deus disse: entre na mata. E ele entrou. Com uma certa distância, o Espírito de Deus disse: abra a Bíblia, cante 2 hinos, hino e lê a palavra. Como é bom, irmão, conhecer. Só obedece quem conhece. Só por isso que Jesus disse que o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Só obedece a Deus quem conhece. Conhecer a Deus é muito mais do que saber que Ele existe. E aquele homem cantou 2 hinos, leu a palavra. E o Espírito de Deus disse: pega o outro ônibus de volta. E ele pegou e voltou e foi embora. Nada entendeu. O tempo passara. Tempo depois ele estava em uma convenção. E lá deram a oportunidade ao grande homem de Deus para pregar. Era o pregador. E naquela noite aquele pregador começou a dar o seu testemunho. E disse: certa feita eu ia fugindo da polícia. Tinha feito algumas coisas. E me escondi no mato. Estava escondido. Mas Deus usou alguém lá no meio do nada. Mandou alguém que fosse até onde eu estava, no meio daquele mato. E Deus falou comigo. E hoje eu estou aqui, graças àquele vaso que Deus me levantara. E ele pôde ver naquele dia a grandiosidade de Deus. Quem conhece, irmão, obedece. Irmão, aquelas pessoas que conhecem realmente a Deus, não andam dando trabalho na igreja. Não anda perguntando: pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, irmão. Olha aqui o 6 de Oséias, o 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí, vamos analisar a segunda parte do conheçamos e prossigamos. Vê o que ele diz. Aí diz assim, a segunda parte: como a alva será a sua saída? O que é que ele está dizendo, irmão? A alva é o clarear da manhã. Você, cada vez mais, quando a alva aparece, quando o sol começa a raiar entre as nuvens, a tendência é ficar mais e mais claro. A tendência é ficar mais e mais claro. Então isso, irmão, que nós precisamos conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Como obedecer à voz daquele que não conhecemos? Muitas vezes, talvez, nós estejamos como Samuel ainda era menino. Deus tem falado conosco, irmão.
mas por falta de ensinamento, nós nem entendemos que é Deus que está falando conosco. Quando Samuel era bebê, uma criança ainda, quando for entregue para Eli, Deus falou a primeira vez, Samuel, Samuel. Ele não sabia que era Deus. Ele não estava instruído ainda. E ele vai até Eli, diz, Senhor, o Senhor me chama. Ele disse, não o chamei, volta para a cama. Vá dormir. Samuel tenta dormir pela segunda vez. E o Senhor diz, Samuel, Samuel. E ele acorda, vai até, o Senhor me chamou de novo. Aí Eli entendeu. Eli disse, é Deus falando com você. Eli instruiu a Samuel, dizendo assim, olha, quando você ouvir esta voz, Samuel, Samuel, você diz assim, fala que o teu servo ouve. E assim aconteceu. E naquele momento, ele foi dormir. Quando ele vai dormindo, Deus falou com ele pela terceira vez, Samuel, Samuel. E ele agora diz, fala que o teu servo ouve. Enquanto ele não foi instruído, Deus não lhes deixou a mensagem. E agora Deus deu toda aquela sentença que era contra o próprio Eli pela sua desobediência. Então precisamos conhecer a voz de Deus. Precisamos dar ouvido sensível à voz de Deus. E para isso, irmão, precisamos estar aqui dentro da palavra de Deus. Então Jesus disse, o profeta escreveu, conheçamos e prossigamos. Diz que o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Lembre-se, irmão, Deus para falar com você, não precisa que você vá para um monte, precisa que você desça. Deus não é a posição física que vai interferir no seu relacionamento com Deus. É a posição espiritual. Como Deus disse ao profeta Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo. A Bíblia não estava falando que ele estava sentado em pé. Ele não estava em condição espiritual de Deus, de ouvir Deus falar. Ele precisava estar em condição espiritual. Então, irmão, vamos ter isso na nossa mente. Vamos santificar a nossa vida. Vamos buscar mais a Deus todos os dias. Lembre-se, Jesus está voltando.